Olá, irmãos, a paz de Cristo e o amor de Maria, hoje e sempre. Dando continuidade à nossa série sobre as aparições da Virgem Santíssima, hoje nós vamos falar sobre Nossa Senhora de Lourdes. Foi no ano de 1858 que a Virgem Santíssima apareceu na pequena cidade de Lourdes, na França, a uma jovem muito simples e pobre de 14 anos, chamada Maria Bernarda Soubirous, conhecida hoje por nós como Santa Bernadette. Essa santa deixou por escrito um testemunho que entrou para o ofício das leituras dos dias de hoje. Certo dia, fui com 2 meninas à margem do rio Gave buscar lenha. Ouvi um barulho, voltei-me para o prado, mas não vi movimento nas árvores. Levantei a cabeça e olhei para a gruta. Vi então uma senhora vestida de branco. Tinha um vestido alvo com uma faixa azul celeste na cintura e uma rosa de ouro em cada pé, da cor do rosário que trazia com ela. Somente na terceira vez, a senhora me falou e perguntou-me se eu queria voltar ali durante 15 dias. Durante 15 dias lá voltei e a senhora apareceu-me todos os dias, com exceção de uma segunda e uma sexta-feira. Repetiu-me várias vezes que pedisse aos sacerdotes para construir ali uma capela. Nas primeiras aparições, a Virgem prometeu a Maria Bernarda que se ela voltasse à gruta e seguisse suas orientações, que ela seria muito feliz, não nessa vida, mas na vida eterna. Nossa Senhora pediu que Maria Bernarda cavasse com as próprias mãos o chão da gruta de onde brotou água. Ela, a Virgem Santíssima, dizia a Maria Bernarda que fosse a fonte para lavar-se e que rezasse pela conversão dos pecadores. Nossa Senhora, nessa aparição, pediu o essencial para a nossa felicidade, a conversão para os pecadores. Ela pediu que rezássemos pela conversão deles, com oração, conversão e penitência. Todos que se banhavam com a água da gruta eram curados de suas enfermidades. Relata Maria Bernarda, muitas e muitas vezes perguntei-lhe quem era, mas ela apenas sorria com bondade. Finalmente, com os braços e olhos erguidos para o céu, disse-me que era a Imaculada Conceição. Isso aconteceu após 4 anos da proclamação do dogma da Igreja da Imaculada Conceição. Deus quis e sua providência santíssima também demonstrou, dessa forma, a infalibilidade da Igreja. Maria Bernarda era uma jovem muito pobre, sem estudos e não era catequizada. Ela não tinha conhecimento dos assuntos da Igreja. É a confirmação do céu essa aparição da Virgem Maria de Lourdes e os sinais, os milagres que aconteceram e continuam a acontecer naquele local. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre com vocês. Amém? Amém. Difícil é encontrar no mundo uma imagem tão bela, viva e cheia de simbolismo como a de Nossa Senhora do Bom Sucesso. E não é por acaso. Para entender por que ela atrai, consola e afaga tão poderosamente, nós vamos contar um pouco da história dela para vocês. Em 2 de fevereiro, celebramos a aparição de Nossa Senhora no ano de 1610, a Madre Mariana de Jesus Torre, uma das 8 fundadoras do Mosteiro da Concepcionista de Quito, no Equador, para ordenar-lhe a confecção de uma imagem a ela dedicada. Muito mais, além, veio profetizar impressionantes acontecimentos para os séculos que viriam, com fatos que já se concretizaram. As profecias que ainda estão por ocorrer foram impressionantes revelações que mantêm uma notável proximidade com as de Fátima. No ano de 1610, rezava insistentemente Madre Mariana na madrugada, quando notou a presença de uma senhora de extraordinária formosura, sustentando
No braço esquerdo, um menino belo, com uma aurora. Emocionada, a religiosa perguntou: quem é essa linda senhora? E o que ela desejava? E Nossa Senhora lhe respondeu: eu sou Maria do Bom Sucesso, a rainha do céu e da terra. Por que me invocastes com terno e afeto? Eu venho do céu consolar o teu coração aflito. A Virgem lhe contou ser vontade do seu Filho Santíssimo que mandasse confeccionar uma imagem, tal como ela via, e que a colocasse no trono da abadesa, e na mão direita deveria pôr o báculo e as chaves da clausura, em sinal de sua propriedade e autoridade, e na mão esquerda o seu divino Filho. Nossa Senhora apareceu em visão à Madre Mariana de Jesus Torres e indicou ela mesma o tamanho que queria que tivesse. Tomou o cordão da Madre Mariana, meu Deus, assim própria, e Madre Mariana ajudou a tomar a medida dela para a imagem ficar da altura exata. O escultor, indicado pela própria Mãe Santíssima, a Madre, começou a fazer a imagem e, não conseguindo terminar, ele resolveu sair para buscar as melhores tintas para poder finalizar o trabalho. Após alguns dias, ele chegou ao coro das Irmãs Concepcionistas, onde estavam esculpindo a imagem em madeira e a escultura estava simplesmente toda feita. Madre Mariana de Jesus então teve uma visão. Eram anjos concluindo a imagem, transformando e a refazendo, dando-lhe uma beleza inigualável que mão humana jamais poderia conferir. Esta foi a extraordinária origem da milagrosa imagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Quando tudo parecer perdido, será o início do triunfo da Santa Igreja. Uma grande promessa, um grande triunfo, algo posto pela graça que anuncia no fundo de nossas almas, e alegrias e a certeza dessa manifestação de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Nossa Senhora do Bom Sucesso, no sentido mais largo da palavra, dizia Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, quer dizer que todos aqueles que estão entregues a uma tarefa árdua, que tem uma responsabilidade grande, que tem uma série de coisas difíceis a fazer, para chegarem àquele resultado. Ela é a padroeira de todos aqueles que procuram um bom sucesso para o serviço dela. Nossa Senhora do Bom Sucesso, rogai por nós. Essa foi a história de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Espero que tenham gostado. Um abraço. A paz do Senhor e o amor de Maria hoje e sempre. Vamos falar da Nossa Senhora da Luz. Nossa Senhora da Luz, também chamada de Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Candelária ou Nossa Senhora da Purificação. É um título mariano, pelos quais a Igreja Católica venera a Santíssima Virgem Maria. Sobre essas designações, e particularmente cultuada em Portugal e Brasil, apesar de o surgimento do culto ter sido nas Ilhas Canárias, na Espanha. A história. A origem da Virgem da devoção à Senhora da Luz tem os seus começos na festa da apresentação do menino Jesus no templo e da purificação de Nossa Senhora, 40 dias após o nascimento de Cristo, sendo celebrada, portanto, no dia 2 de fevereiro. De acordo com a lei mosaica, as parturientes, após darem à luz, ficavam impuras, devendo inibir-se de visitar o templo de Jerusalém.
até 40 dias após o parto. Nessa data, deviam apresentar-se diante do sumo sacerdote, a fim de apresentar o seu sacrifício: um cordeiro, 2 pombas ou 2 rolinhas, e assim purificar-se. Desta forma, São José e a Santíssima Virgem Maria apresentavam-se diante de Simeão para cumprir o seu dever. Este, depois de lhes ter revelado maravilhas acerca do filho que ali lhes traziam, teriam-lhes proferido a profecia de Simeão: agora, Senhor, deveria partir o vosso servo em paz, conforme a vossa palavra, pois os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante dos olhos das nações, luz para aclarar os gentios e glória de Israel, vosso povo. Lucas 2, 29 ao 33. Aparição. A Virgem da Candelária ou Luz teria aparecido em uma praia, na ilha de Tenerife, nas Ilhas Canárias, na Espanha, em 1400. Os nativos guanches da ilha teriam ficado com medo, tentado atacá-la, mas suas mãos teriam ficado paralisadas. A imagem teria sido guardada em uma caverna, onde, séculos mais tarde, foi construído o templo e basílica real da Candelária em Candelária. Mais tarde, a devoção se espalhou pela América. É santa padroeira das Ilhas Canárias, sob o nome de Nossa Senhora das Candelária. A devoção a Nossa Senhora da Luz. Pedro Martins, nascido em Canindé, pequena cidade próxima de Lisboa, foi o precursor da devoção a Nossa Senhora da Luz. Martins participou de várias viagens para a África, à procura de aventura e riqueza quando, em 1459, foi aprisionado por árabes e só seria libertado por um valor muito alto. Pedro começou a pedir ajuda a Nossa Senhora da Luz para que ele fosse libertado. E depois de 30 dias de oração, Nossa Senhora apareceu a ele em seus sonhos com um anel luminoso por uma luz extraordinária, dizendo as seguintes palavras: Filho, consola-te, eu te livrarei do cativeiro. E quando irás a Canindé e fazer sobre a fonte do machado uma capela que terás a inscrição de Santa Maria da Luz. Nesse lugar, meu nome é de ser glorificado, honrado e aumentado com muitas maravilhas e milagres, que nele serão feitos por intercessão a muitas pessoas devotas. Quando chegares a Canindé, acharás a minha luz e uma bela imagem, e nela mostrarei quem sou. No dia seguinte, como a Virgem Maria lhe havia anunciado, Pedro Martins amanheceu em sua querida cidade natal. Em agradecimento por tão milagrosa libertação, o ex-cativo procurou logo realizar o desejo da Mãe Santíssima. Em companhia de uma parente, saiu certa noite à procura da imagem. A luz cintilava sobre a fonte. Caminharam por entre o arvoredo e notaram que ela ia se deslocando, até que em um determinado momento parou. Limparam o local e, ao remover algumas pedras, encontraram a imagem da Rainha do Céu. Logo que pôde, Pedro Martins iniciou a construção da capela, com a permissão do bispo de Lisboa. Mais tarde, essa capela foi substituída por um suntuoso templo, inaugurado em 1596.
A igreja mais antiga do Brasil foi fundada em São Paulo, no bairro do Ipiranga, em 1580, e depois transferida para o bairro da Luz em 1603. Oração a Nossa Senhora da Luz, ou da Candelária. Senhora da Luz, dona de todas as graças, cobre-nos com teu manto resplandecente, pois tu és a luz que nos guia pelas trevas, e pela tua imensa misericórdia nos dá força e alento para seguir o nosso rumo, que nos leva a ti, ó cheia de graça. Nossa Senhora, pelo Espírito Santo iluminada, Mãe de nosso Senhor, nossa fonte de luz. Tu és nossa força e o nosso caminho, e nos protegem por entre as montanhas e vales, pelos desertos e ilhas, no sofrimento e na tortura, nas perseguições que sofremos. Ó Nossa Senhora da Luz, nossa Mãe, cobre-nos com tua interminável glória e continua a iluminar nosso caminho com a tua interminável luz. Ó Nossa Senhora da Luz, Mãe de Deus, ajuda-nos com tua bondade infinita a enfrentar todos os perigos e tentações, para que com a tua preciosa ajuda sigamos nosso caminho com a tua luz, longe da escuridão das trevas. Amém! Oi! Olá, A paz de Jesus. Vamos falar um pouco da história de Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe se revelou no México no dia 9 de dezembro de 1531 para um humilde indígena chamado Juan Diego. Esta aparição ocorreu na cidade do México, precisamente na colina Tapeaque. Num sábado de 1531, a Virgem Santíssima apareceu a um indígena que caminhava para a cidade do México para a catequese e para a Santa Missa. Enquanto estava na colina, próximo à capital, esse indígena convertido chamava-se Juan Diego e foi canonizado pelo Papa João Paulo II em 2002. Nossa Senhora disse então a Juan Diego que fosse até o bispo e lhe pedisse que naquele lugar fosse construído um santuário para a honra e glória de Jesus. O bispo local, usando de prudência, pediu um sinal da Virgem Santíssima ao indígena, que somente na terceira aparição foi concedida. Isso ocorreu quando Juan Diego buscava um sacerdócio para o tio que estava doente. Nossa Senhora disse a ele: meu filho, não fique preocupado nem assustado, não tema essa doença. Não estou aqui a seu lado, eu sou sua mãe. Que deseja mais do que isso? Quanto à doença do seu tio, ela não é mortal e ele já está curado. E disse para Juan Diego: filho querido, essas rosas são sinal que você vai levar para o bispo. Diga-lhe em meu nome que nessas rosas ele verá a minha vontade e será cumprida. Diante dele, desdobre o seu manto e mostre-lhe o que carrega, porém só em sua presença. Diga a ele tudo que viu e ouviu, nada omita. O bispo viu não somente as rosas, mas o manto do milagre de Nossa Senhora de Guadalupe pintada nela.
do humilde indígena. O bispo levou o manto, as rosas e a imagem da Virgem Santíssima em lágrimas para a capela e pediu perdão. Uma linda confirmação deu-se quando Juan Diego foi visitar o seu tio, que estava curado da doença. E o tio disse: "Eu também a vi", e ela disse que desejava a construção de um templo na colina de Itapeaca, e sua imagem seria chamada de Santa Maria de Guadalupe, embora não explicasse o porquê. O grande milagre de Nossa Senhora de Guadalupe é a sua própria imagem. O tecido feito já existe há mais de 4 séculos e meio. Durante 16 anos, a tela esteve totalmente desprotegida, sendo que a imagem nunca foi retocada, e até hoje os peritos em pinturas e química não encontraram na tela nenhum sinal de corrupção. Cientistas americanos chegaram à conclusão de que essas 3 figuras estampadas nos olhos de Nossa Senhora de Guadalupe não são pinturas, mas sim imagens gravadas nos olhos de uma pessoa viva. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Nossa Senhora disse a ele: "Meu filho, não fique preocupado nem assustado. Não tema essa doença. Não estou aqui a seu lado. Eu sou sua mãe. Que deseja mais do que isso? Quanto à doença do seu tio, ela não é mortal e ele já está curado." E disse para Juan Diego: "Filho querido, essas rosas são sinal que você vai levar para o bispo. Diga-lhe em meu nome que nessas rosas ele verá a minha vontade e será cumprida. Diante dele, desdobre o seu manto e mostre-lhe o que carrega, porém só em sua presença. Diga a ele tudo que viu e ouviu, nada omita." O bispo viu não somente as rosas, mas o manto do milagre de Nossa Senhora de Guadalupe pintada nela, do humilde indígena. O bispo levou o manto, as rosas e a imagem da Virgem Santíssima em lágrimas para a capela e pediu perdão. Uma linda confirmação deu-se quando Juan Diego foi visitar o seu tio, que estava curado da doença. E o tio disse: "Eu também a vi", e ela disse que desejava a construção de um templo na colina de Itapeaca, e sua imagem seria chamada de Santa Maria de Guadalupe, embora não explicasse o porquê. O grande milagre de Nossa Senhora de Guadalupe é a sua própria imagem. O tecido feito já existe há mais de 4 séculos e meio. Durante 16 anos, a tela esteve totalmente desprotegida, sendo que a imagem nunca foi retocada, e até hoje os peritos em pinturas e química não encontraram na tela nenhum sinal de corrupção. cientistas americanos chegaram à conclusão de que essas 3 figuras estampadas nos olhos de Nossa Senhora de Guadalupe não são pinturas, mas sim imagens gravadas nos olhos de uma pessoa viva. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós.